pessoal, boa noite. Mais um Quinta com Lei, com muita alegria, com muito orgulho. Uma boa noite a todos. Estou eu aqui, Alex Souza, da Couto e Souza Advogados. Junto comigo, como sempre, doutor Álvaro Almeida, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com mais um Quinta com Lei. Estamos num mês que suscita sempre reflexão mais profunda. Já desejamos a todos, desde já, um 2021 maravilhoso, melhor, obviamente, que esse 2020 que estamos enfrentando. Se Deus quiser, estaremos num ano melhor e, como eu costumo dizer, num novo normal melhor. Hoje, como sempre, temos recebido no Quinta com Lei convidados especiais. Temos um convidado especialíssimo, doutor Felipe Boring, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Já tive a honra de fazer uma live com ele sobre esse tema que ele domina muito, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está fresquinha, acabou de entrar em vigor. Então, hoje nós vamos ouvir e debater e bater um bom papo com este profissional, professor de Direito, além de defensor público, doutor Felipe Boring. Antes de passar a palavra ao doutor Felipe, eu peço ao doutor Álvaro fazer algumas considerações e aí o senhor, doutor Álvaro, passe a palavra para o doutor Felipe. Por favor, doutor Álvaro. As considerações que eu tenho que fazer é, prefacialmente, desejar boas-vindas ao doutor Felipe, que é efetivamente um mestre nesse assunto, né, que nós vamos abordar hoje. Boa noite a todos que estão nos assistindo e, igualmente, desejar um feliz ano novo, né, para que seja efetivamente bem melhor que esse passou, e, se Deus quiser, né? É um tema absolutamente atual, relevante, de extrema importância, como o doutor Alex acabou de dizer, de recente promulgação, na verdade, entrou em vigor há pouco tempo, e há um interesse muito grande nessa lei, doutor Felipe, principalmente em relação às questões de direito médico, do sigilo médico, os dados confidenciais dos seus pacientes, a tramitação desses dados. Então, são questões que eu acho que a gente vai ter um bom papo. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor, que efetivamente tem muito mais a dizer, né? Agradeço a todos a atenção e vamos ouvir o doutor Felipe. Senhores, muito obrigado pela calorosa recepção. É um prazer imenso poder estar aqui batendo esse papo, conversando sobre esse tema, que é um tema que eu sou apaixonado por esse tema, e é um tema que eu acho que ele tem que ser discutido, ele tem que ser exposto. Por isso eu parabenizo os dois, né, tanto o doutor Alex como o doutor Álvaro, pela iniciativa de conversar sobre esse tema. Esse é um tema que precisa ser divulgado, precisa ser conhecido, precisa ser apresentado. E ao se disponibilizar o tempo dos senhores para fazer um bate-papo sobre isso, de certa forma, os senhores estão cumprindo uma função social muito importante. Por isso, eu parabenizo e me sinto orgulhoso de fazer parte disso. O que acontece? Durante muito tempo, nós vimos os dados pessoais como um desdobramento da privacidade. Porque, se nós formos olhar para trás, olhar para a história, a privacidade, ainda que em menor grau, muito menor grau, ela é tutelada desde a antiguidade. Nós temos regras no Código de Hammurabi falando sobre os direitos de privacidade, né? Mas só recentemente é que a proteção dos dados se deslocou digamos, do guarda-chuva da privacidade para ganhar um assento próprio dentro dos ordenamentos jurídicos. Hoje, nós temos a consciência de que os dados pessoais, eles muito mais do que valerem do ponto de vista pecuniário, de terem uma representação econômica, hoje os dados pessoais fazem parte da nossa existência, do nosso ser, da nossa dignidade. Para ilustrar isso, basta pensar nas nossas fotos de nossas famílias, das informações sobre a nossa saúde, dos dados sobre os medicamentos que nós consumimos, as informações sobre nossas informações financeiras, né? Então, hoje,
é muito comum, e eu me lembro que eu comentei isso com o Alex, a capa da revista The Economist foi um marco, porque foi uma capa que foi muito simbólica e teve um impacto muito grande, que era uma torre de petróleo, daquelas antigas torres que aparecem em desenho animado, que ao invés de estar saindo petróleo, estava saindo dados, saindo informações. E a capa do The Economist era que a informação é o novo petróleo. A informação é o grande valor que nós temos hoje. Então, se você pensar assim, qual é a empresa mais valiosa do mundo? A empresa mais valiosa do mundo é o Google, né? Perdão, é o Facebook. O que o Facebook tem de tão valioso? Dados, informações. O que o Google tem de valioso? Informações. A empresa que hoje é a maior responsável pela locação de espaço no mundo não tem imóveis. Não tem imóveis. É a Airbnb. O que ela vende, na verdade? Ela vende dados. Ela lida, trafega com dados. A maior empresa de deslocamento urbano do mundo é o Waze. E ela não tem nenhum carro, não tem nenhum tipo de veículo. Ela, na verdade, não tem nem satélite. Ela usa os nossos dados que ela coleta, organiza e redireciona. Então, os dados, hoje, nós temos consciência que os dados eles têm um valor econômico. O que falta agora, o próximo passo, é a gente entender que os dados são elementos essenciais da dignidade da pessoa e que, portanto, a proteção deles vai muito além das questões econômicas, como, por exemplo, evitar uma fraude ou vender o seu cadastro e ter uma remuneração sobre isso. Na verdade, hoje, se você... e aí eu não sei, Alex, se eu cheguei a mencionar isso, pouco antes da live que nós fizemos, eu narrei, ou eu não tenho certeza se eu narrei, mas se eu narrei, eu peço desculpas por estar repetindo isso, mas pouco antes da live que nós fizemos, eu tive notícia de uma menina, né, uma menina de 13 anos, uma adolescente, que ela mantinha um diário eletrônico. E um coleguinha teve acesso a esse diário eletrônico e publicou isso no grupo do colégio. E essa menina se matou por conta disso. Porque revelava aspectos enfim, aspectos pessoais dela, e ela ficou tão envergonhada com isso. O pai dela parece que era militar, e uma formação muito rígida, e enfim, causou um abalo tão grande nela que a menina se matou. Então, isso, é claro, um exemplo extremado, mas é um exemplo da importância que os dados têm. Os dados podem nos atingir e atingir outras pessoas de uma dimensão que a gente não tem ainda a perspectiva. A lei tão bem feita. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.609, ela é de 2018, né, mas só agora, há 2 meses atrás, é que todos os dispositivos dela entraram em vigor. Só tinham entrado alguns dispositivos em vigor. E essa lei ela foi muito inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, né, que foi elaborado pela Comunidade Europeia. Então, é uma lei que tem excelentes características, tem uma estrutura protetiva muito boa, dialoga com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei de Acesso à Informação, com o Marco Civil. Então, é uma lei que tem, claro, alguns problemas, tem algumas deficiências, mas, no geral, a gente está diante de uma lei muito bem elaborada e que vai ser já está sendo um marco, um transformador dentro da nossa vida e sociedade. Desculpa, eu estava desligado o microfone. Você acha, Felipe, que... Para falar primeiro aqui da parte do direito médico também, acho que tem muitos outros assuntos que a gente pode estender da Lei Geral de Proteção de Dados, não precisa ficar só dentro do direito médico, claro, do direito da saúde, mas no que tange ao direito médico ou direito da saúde, você acha que vai também trazer muitas transformações? E uma segunda pergunta dentro dessa, você acha que são transformações mais positivas, ou na maioria positivas, ou você vê, porventura, alguma transformação eventualmente negativa? Qual é a tua opinião da lei da LGPD nessa ambiência da saúde e da relação médico-paciente, etc.?
Uhum. Alex, eu faço normalmente um paralelo, né, porque eu tenho visto algumas notícias negativas sobre a questão de proteção de dados, seja nos meios jurídicos, algumas principalmente da pessoas ligadas à área empresarial, dizendo que isso vai causar um impacto muito ruim, que economicamente vai deixar as empresas vulneráveis, coisa e tal. E eu lembro que quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, em 1990, existia um movimento muito parecido com esse, dizendo: o Código de Defesa do Consumidor vai quebrar as empresas, o Código de Defesa do Consumidor vai deixar o empresário ocupado, coisas do gênero. Então, isso foi uma reação normal de uma coisa nova, de uma transformação nova, que depois que foi assimilada, hoje os empresários convivem com o Código de Defesa do Consumidor, a maioria deles tem a ciência, pode ser que eventualmente você tenha problemas com o código, né? Questão de dano moral, é uma questão que vem sendo muito tratada pelo meio empresarial, mas de uma forma geral, hoje, os próprios empresários sabem que o código é importante para a atividade deles, porque aquilo imprime qualidade para a atividade deles. Então, eu espero, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados atue no mesmo sentido. No primeiro momento, nós vamos ter problemas, a gente vai ter processos, talvez, sem muito fundamento, coisas do gênero. Mas o que eu digo sempre, pelo menos eu tendo a ter uma visão otimista, é de que a Lei Geral de Proteção de Dados vai transformar para melhor as relações jurídicas que nós temos hoje relacionadas ao tratamento de dados. Do meu modo de ver, a principal importância que a Lei Geral de Dados tem para todos, não só para os empresários, e especificamente para o setor médico, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria categorias de dados. E uma das categorias são chamados dados sensíveis. E os dados sensíveis têm muito a ver com a questão da área de saúde, porque as informações sobre a condição de saúde do paciente, por exemplo, são considerados como dados sensíveis. E esses dados sensíveis têm que ter um tratamento diferenciado na questão do tratamento de dados. Então, não só para o setor de saúde, não só para as empresas, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma consciência a respeito da responsabilidade que nós temos quando recebemos, armazenamos e repassamos dados. Então, por exemplo, no setor médico, é muito comum, né, eu estava conversando isso com o Dr. Alex, que é muito comum que você tenha empresas que peçam para o médico o cadastro dos seus pacientes ou informações sobre o seu paciente. É muito comum que empresas queiram acessar dados a respeito de outros médicos de determinada especialidade para, por exemplo, divulgar um determinado produto ou qualquer coisa que o valha. Isso sempre aconteceu no universo médico. E não é ruim que aconteça, isso é importante para que todo o sistema funcione. Só que, a partir de agora, isso tem que ser feito de maneira responsável, de maneira organizada. Então, muita gente pergunta assim: Felipe, eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer isso? Olha, o que acontece é o seguinte: da mesma forma que muitas empresas têm um contador para fazer a contabilidade da empresa, é natural que você passe a ter uma pessoa que possa, de alguma maneira, te assessorar para que você possa ser orientado sobre como tratar adequadamente dos seus dados. Então, nesse aspecto, eu acho que vai criar um grande nicho de mercado, tanto para advogados, como para pessoas de tecnologia da informação, pessoal de TI. Porque essas duas figuras vão ser figuras fundamentais para subsidiar aquelas pessoas que tratam dados, como é que ela deve agir. Então, por exemplo, se o médico chegar e falar assim: olha, eu posso passar informações a respeito dos meus pacientes para uma empresa, por exemplo, e me perguntar assim: pode, desde que tenha consentimento. Então, você tem que virar para o seu paciente e perguntar a ele: você aceita que eu passe essas informações? E mais, você vai ter que dizer por que você está passando. Você está passando porque você está recebendo dinheiro por isso? Você está recebendo produtos por isso? Você está contribuindo para uma pesquisa científica? Porque a Lei Geral, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados tem um capítulo dedicado só para estudos e pesquisas com dados.
Então você não basta você só obter o consentimento, você tem que dar um consentimento qualificado, que é o que a doutrina chama. O que é esse conhecimento qualificado? É você dizer como esses dados vão ser tratados, como esses dados vão ser protegidos, se eles forem compartilhados, para quem ele vai ser compartilhados, quais dados vão ser compartilhados e para que finalidade. Então, tudo isso precisa de um arcabouço tecnológico e de um arcabouço jurídico, para que não exista problemas de responsabilização, caso esses dados sejam mal utilizados. Então, Felipe, essa questão da responsabilização, desculpa, Alex, eu vi que você ia... Não, à vontade, à vontade. Mas, em termos de sanção, a Lei Geral de Proteção de Dados, na hipótese específica que você exemplificou aí, né, de um suposto médico que acaba por divulgar dados do seu paciente sem a prévia autorização. Essa lei, ela prevê uma sanção para hipóteses tais? Na verdade, a lei, ela dialoga com as regras que já existem e também criam regras próprias. A gente pode falar em 2 níveis de sanção para o maltratamento de dados. Um nível civil e um nível administrativo. O nível administrativo, ela vai passar pela autoridade de proteção de dados, que inclusive foi recentemente nomeada, a Agência de Proteção de Dados foi criada e foi toda nomeada pelo presidente da República. Então, esse órgão está vinculado ao Poder Executivo Federal e ele vai fazer, guardadas as devidas proporções, né, com papel como a Anatel, a ANEEL, a ANTRAC, que são essas agências reguladoras. Então, do ponto de vista administrativo, você pode ter uma sanção, né? Esse órgão pode receber uma denúncia de que uma determinada pessoa, uma empresa, está tratando inadequadamente os dados, pode instaurar um procedimento administrativo e pode aplicar sanções que vão desde multa até encerramento da atividade, no caso de empresas. No plano civil, a responsabilidade, né, a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê a responsabilidade solidária e objetiva entre os agentes responsáveis pelo tratamento de dados, no caso de que desse tratamento ser sido reputado como inadequado. Então, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, que não depende de culpa, né? Então, ou seja, o agente, mesmo que não tenha a intenção de causar o prejuízo, ele vai ter que responder por isso, e existe uma solidariedade. O que significa isso? Todas as pessoas que estão na cadeia de controle sobre o tratamento de dados vão ter que responder por isso. Então, vejam que a sanção as sanções que podem ser aplicadas de uma maneira rigorosa e ser assim, bastante significativo. E num ponto extremo, que embora a Lei Geral de Proteção de Dados não trate, mas faz referência, nós temos casos especiais. Então, por exemplo, o fato de você divulgar dados pessoais de crianças e adolescentes pode ser reputado como crime, né? E aí a Lei Geral de Proteção de Dados faz remissão ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A divulgação de dados com fins discriminatórios pode ser reputado como crime de preconceito e, portanto, submetido a uma responsabilização penal também. Então, embora a Lei Geral de Proteção de Dados não trate da parte criminal, ela faz essas referências, deixando claro que, além da responsabilização administrativa e da responsabilização civil, o maltratamento de dados em determinadas hipóteses pode representar também um ilícito penal. Nessa linha de raciocínio, Felipe, vê se você concorda comigo. Porque se nós estamos falando de tratamento de dados, e como você começou muito bem na sua explanação, dizendo que são os dados das pessoas, integram, ou melhor dizendo, são atributos da dignidade humana, o maltrato desses dados, que se faz em dissonância com o que foi estabelecido com a lei, configura ou pode configurar uma lesão aos direitos da personalidade e, consequentemente, ensejar a responsabilização pelo dano moral experimentado pela pessoa. Então, além, ou seja, a minha conclusão, em razão da sua explanação, não sei se estou correto, e é isso que eu gostaria de trocar uma ideia com você, além de eventuais reflexos econômicos, patrimoniais, palpáveis, o maltrato dos dados também sempre gerará o dano moral. Você concorda com isso?
Concordo, doutor Alves. Esse raciocínio ele fica expresso em pelo menos 2 dispositivos da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, quando fala no maltratamento de dados, ele coloca lá umas finalidades, umas características específicas desse maltratamento de dados. E aí, dentre essas finalidades específicas, ele coloca lá a questão da responsabilização por lesão patrimonial. Eu posso dar um exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um tipo de comportamento que é chamado pornografia de vingança, Sim. que é quando você tem acesso por exemplo, imagens íntimas de uma determinada pessoa que, por algum motivo pessoal, algum sentimento pessoal, você resolve ou divulgar, ou dar publicidade, ou passar para outras pessoas, enfim, você, de alguma maneira, expõe esses dados. Então, esse é um exemplo que, pela própria lei, está lá enquadrado, você vê a estruturação normativa, como um elemento ensejador de dano moral. Então, realmente, esse raciocínio está perfeito, e é importante a gente destacar que nem todo maltratamento de dados ele pode ensejar um dano moral. Mas quando esse maltratamento de dados resvalar nos direitos de personalidade, que, como exemplo, nesse exemplo que eu dei agora, né, de você divulgar imagens íntimas de uma pessoa, obviamente sem autorização dela, nesses casos em que você tem uma coincidência entre o dado e a personalidade, aí sim você tem o espaço, a estruturação para ensejar uma responsabilidade por dano moral. Eu quero colocar uma pimenta aqui, até de uma ordem, uma questão prática que está acontecendo. Eu já estou dando assessoria no exemplo que eu vou dar. Antes do exemplo, tem muitos... Nós temos tido uma audiência muito grande de estudantes de direito e profissionais do direito, advogados, na sua maioria. Então, eu gosto também, embora também tenhamos uma audiência grande de profissionais da saúde, mas eu gosto de rechear um pouco. E aí eu trago para botar a pimenta prática, eu vou ler aqui só para o nosso público. Nós já estamos familiarizados com a lei, claro, mas para o nosso público. Nós temos recebido até perguntas. Vocês têm algum comentário, algum artigo sobre a lei? A gente também recebe esse tipo de solicitação. Então, eu vou ler aqui para o nosso público, e aí vou fazer a pimenta que eu estou querendo fazer aqui, provocar não só o Felipe, como também o nosso juiz, porque já vai chegar na sua mesa, doutor Álvaro, questões como essas que eu vou falar aqui, que eu já estou assessorando. Já, doutor Álvaro vai ter que se defrontar aí, né, com essas questões. O parágrafo 2º, pessoal, do artigo 42, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala o seguinte: o juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção da prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Nós dos direitos, sabemos que aqui, posso dizer, falando um pouquinho, a grosso modo, uma cópia até do que há no Código do Consumidor, né? A pimenta é a seguinte, então, assim, e aí para o nosso público que não tem formação jurídica, o que isso aqui está dizendo? Que o juiz pode fazer com que, no caso concreto, pessoal, o juiz, doutor Álvaro, chegou lá um caso para o doutor Álvaro no tribunal, ele pode determinar que o agente que tratava os dados e que está sendo alvo de uma reclamação, de um vazamento, por exemplo, do seu titular, ele pode determinar lá que o agente, no nosso caso aqui de direito médico, por exemplo, que o médico, ou a clínica, ou o hospital, prove que não houve um vazamento, que não houve um desvio, um ferimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que é a inversão de ônus da prova. Muito bem. O caso que eu quero apimentar aqui, e doutor Álvaro, já tinha até comentado com o doutor Felipe, olha o que está acontecendo. Aliás, o Felipe já até adiantou aqui na fala dele geral, e agora eu vou pegar esse caso concreto. Eu sou sábio, assessoro muitas sociedades médicas,
elas fazem congressos o tempo todo, eventos, simpósios, etc. Esses eventos, eles são, via de regra, patrocinados por várias empresas, laboratórios, empresas de equipamento médico, até livrarias também, etc. Alguns desses contratos, principalmente com os laboratórios, é comum, Felipe até falou, e sempre aconteceu, é comum de uma das contrapartidas para receber o patrocínio, uma das contrapartidas que a sociedade oferece é a mala direta dos membros. Então, lá para o laboratório depois fazer contato com todos os membros da sociedade, divulgando lá o seu medicamento novo, o que for. Interessante isso. Agora, se a sociedade fizer isso contratualmente, não é? Sem autorização dos membros, ela vai estar ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem mais uma pimenta. Os próprios membros, pelo menos na sua grande maioria, ou talvez todos até então, até hoje, até antes da Lei Geral de Proteção de Dados, gostam disso, porque eles gostam desse link com os laboratórios. Eu até digo mais, eles precisam estar antenados quais medicamentos estão saindo mais modernos, equipamentos novos para cirurgia, etc. Então, assim, como vocês veem isso, doutor Álvaro, como juiz, se isso chegar na sua mesa, um contrato desse que já tinha sido até celebrado, e vier, eventualmente, um membro desse que se beneficia, olha só o que eu tenho refletido. O membro da sociedade, eu não quero falar nome de sociedade nenhuma, vamos lá, sei lá, vamos dizer assim, sociedade que faz cirurgia na sobrancelha, só para não falar nome de nenhuma em concreto. O membro da sociedade que faz cirurgia na sobrancelha, ele se beneficia do laboratório procurar ele, mandar propaganda para ele. Ele se beneficia, é bom para ele. Mas ele pode hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, dizer, olha, eu não aprovei, não autorizei você dar meus dados para o laboratório. Como é que vocês veem isso? Doutor Álvaro, na sua visão de juiz, doutor Felipe, na sua visão de defensor público, como vocês veem isso? Uma situação concreta, está acontecendo. Vamos lá, Felipe. Pode falar. Não, é porque, na verdade, o que acontece? Em termos de prevenção, porque a palavra-chave está na autorização. Então, por exemplo, o novo membro, quando ele se associa a uma associação médica, por óbvio, nesse ato de se associar, já vai constar uma cláusula que ele está autorizando. Então, né? E para aqueles que não tinham essa obrigatoriedade legal de perguntar, por prevenção, se pode até distribuir, as associações distribuírem um aditamento, vamos assim dizer, solicitando essas autorizações. Isso é por prevenção. Mas vamos supor, num caso absolutamente concreto, onde que se deixou passar e não teve essa autorização, mesmo a posteriori. E aí vai depender muito das circunstâncias em que se realizou, porque se ele se beneficiou com aquilo e até mesmo participou desse evento, por exemplo, evidentemente o comportamento dele foi um comportamento condizente à aceitação daquela divulgação dos dados. Então, ele não poderá arguir, ou seja, ele participa, aufere os benefícios daquilo, e numa verdadeira atitude de venire contra facto próprio, ou seja, num comportamento absolutamente contraditório, ele querer responsabilizar a associação pela divulgação dos dados. Então, defesa, doutor Alex, o senhor sempre vai ter. Mas, no meu sentir, o que recomenda agora, principalmente na vigência da lei, é atitudes de prevenção para que isso não ocorra. E me parece simples, me parece distribuir cartas para os associados, onde eles vão responder que estão autorizando a divulgação dos seus dados para esses fins. Então, me parece que talvez seja essa uma solução jurídica que confira maior segurança às associações, mas em dados casos específicos e concretos, a gente vai ter que analisar, evidentemente, as especificidades do caso concreto, do comportamento do médico associado, né? Se ele efetivamente se beneficiou, se ele participou do evento e assim por diante. Concorda comigo? Bem, antes de tocar nesse ponto, só fazer um esclarecimento talvez um pouco mais jurídico, né, do que, enfim, para uma plateia um pouco mais jurídica. O artigo 42 que você leu, Alex, ele, na verdade, ele traz dois modelos de dinamização do ônus da prova.
um modelo inspirado claramente, né, como você bem destacou, no Código de Defesa do Consumidor, onde você teria a inversão do ônus da prova, e o outro modelo inspirado na chamada teoria da carga dinâmica da prova, que está presente no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Então, esse artigo ele conjugou essas duas linhas. Se você me perguntasse, eu sou professor de processo, né? Se você me perguntasse, precisava? Eu responderia, não precisava, a gente já tinha regramento, mas o código, a lei geral quis ser aquilo que a gente chama de reforço normativo, quis dar um tratamento específico para não ter discussão sobre essa possibilidade. Não apenas da inversão, mas também da dinamização do ônus da prova. Então, eu acho que no frigir dos ovos foi uma inserção positiva. Tá? Então, eu queria pontuar esse aspecto. Com relação ao tema, eu talvez seja um pouquinho mais conservador que o Dr. Álvaro. Eu entendo que esse consentimento, porque isso já está acontecendo. Né? Você acessa redes sociais, ou você acessa determinados serviços, já está vindo lá uma caixinha para você clicar. Concordo com a sua... O que acontece? Me parece, e outro dia eu vi uma palestra de um professor português exatamente sobre isso, né? A questão do consentimento na proteção geral de dados. E o que ele estava explicando, que lá em Portugal, que já está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados desde 2016, eles já estão numa nova fase de discussões. A discussão que está tendo hoje em Portugal é o seguinte: esse consentimento genérico me legitimaria a pessoa que faz o tratamento de utilizar-se desses dados? Então, hoje, lá em Portugal, eles estão caminhando para sustentar que uma autorização genérica não seria o suficiente para você materializar esse consentimento. Esse consentimento teria que ser buscado de uma maneira mais específica, conforme o caso. E aí, esse professor deu uma série de exemplos. Ele virou e falou o seguinte: olha só, e aí casa bastante com um exemplo que você colocou aí dessa sociedade aí de ajuste da sobrancelha. Então, ele colocou o seguinte: olha, imagina que você tem uma sociedade de advogados, né, que seria uma espécie de uma associação, lá, uma OAB, lá. E essa ordem, essa associação, ela quer obter benefícios para os seus advogados. Né? E aí o benefício seria descontos em compra de livro, etc, etc. Ele pega esses dados, obtém uma autorização geral dos seus associados para fornecer esses dados e, a partir de então, esses associados terem acesso a descontos, benefícios, etc, etc. E aí ele falou, isso hoje, na realidade do direito português e do direito europeu, você consegue aceitar. Mas quando você tem uma situação como essa descrita, onde eu vou passar os seus dados para receber um mailing, ou seja, você tem uma finalidade que não é uma finalidade genérica e, digamos assim, benéfica, você precisaria de um consentimento mais especificado e não um consentimento geral. Né? Então, me parece que nesse primeiro momento, esse consentimento genérico ele vai começar a ser desenvolvido. E num segundo momento, a gente deve caminhar nessa mesma linha do direito português e acredito eu, do direito europeu, de ter a diferenciação dos níveis de consentimento conforme a finalidade e os aspectos específicos do tratamento que vai sendo dado, que está sendo dado para aqueles dados. Então, se, por exemplo, uma sociedade virar e falar assim, eu quero passar os dados dos pacientes para dos seus associados. Então, você é uma sociedade, sim. Você, de alguma maneira, tem acesso aos dados dos pacientes dos seus associados? Sim. Eu gostaria de ter essas informações. Ainda que feita de forma anônima, descaracterizando. Ainda, no meu modo de ver, por ser um tratamento, um dado sensível, este tem que ser objeto de autorização específica. Ou seja, não basta dizer, essa sociedade pode compartilhar os dados. Tem que dizer, nós vamos compartilhar para o laboratório tal, por conta de tal objetivo. E aí a pessoa anuir ou não com isso. Então, eu tenho talvez uma visão, doutor Álvaro, um pouco mais conservadora com relação a esse aspecto, porque eu já estou vendo um pouquinho mais para frente
que a gente vai ter que escalonar os níveis de autorização para que essas autorizações possam efetivamente tutelar o bem jurídico que são os dados pessoais. Eu só discordo quando você fala que tem uma visão conservadora. Na verdade, não, é uma visão progressista, porque, como você mesmo disse, está vendo mais. Na frente. E, por outro lado, na sua essência, eu não estou discordando, porque quando eu me referi à autorização das questões da sucessão, eu estava em mente aqueles dados não sensíveis, ou seja, aqueles dados meros cadastrais. Nome, o local do endereço e tudo mais, para poder fazer isso. Por óbvio, eu também entendo e tenho absoluta certeza que o judiciário também vai reagir, não só em relação, no melhor dizendo, em relação à sensibilidade dos dados. Então, uma autorização genérica desses dados, que eu vou chamar de dados meramente cadastrais, nome e endereço, para uma finalidade como essa, talvez, num primeiro momento, efetivamente não se precise de uma autorização específica. Mas quando você aborda na questão dos dados pacientes, aí sim, aí realmente nós estamos num novo cenário onde que essa autorização específica se faz exigível. Suponhamos, hipoteticamente, planos de saúde que venham a requisitar aos consultórios médicos estatísticas com identificação dos seus pacientes a respeito de uma determinada doença, uma doença X, para fins de cálculo de sinistralidade, ou seja, se aquele plano pode dar cobertura, em que nível, etc. e tal, que isso é uma coisa que até, em tese, é possível. Obviamente, ao repassar esses dados, ele está fazendo muito mais do que dar mero nome e endereço. Evidentemente, ele está dando condições da saúde dos seus pacientes. E aí, não tenho dúvida que nós temos que ter aí uma autorização específica, individualmente considerada e tudo mais. Então, ou seja, com linha argumentativa diversa, nós estamos convergindo para o mesmo ponto, né? Porque eu acredito que esse segundo momento, acho que nem chegou, ele nem vai chegar, ele já chegou. Porque, numa situações de dados sensíveis, como a que você colocou, por óbvio, a exigibilidade da autorização vai ter que ser mais específica. No caso da associação, que é para promover um evento, a princípio, eu não vi a necessidade desse rigor, a princípio, mas, obviamente, você, conhecedor da matéria, pode ter fundamentos para divergir. Vou dar uma contribuição. O que eu estou fazendo, o que nós, lá do escritório, o que nós estamos fazendo a priori? Eu fiz uma cláusula, até para rechear esse tópico, eu fiz uma cláusula porque para os que estão, os eventos que vão acontecer agora, em que o pessoal está se inscrevendo, fiz uma cláusula onde ele vai assinalar se ele concorda ou não com o fornecimento dos dados dele, e até parece que até que eu tinha conversado aí com o doutor Álvaro, não conversamos sobre isso antes. Exatamente isso. Eu concordo em fornecer para a empresa X, eu fiz a cláusula para a empresa X, porque nem todas as empresas pedem essa contrapartida. Então, para aquelas, Laboratório Alex Feliz S.A., para o Laboratório Alex Feliz S.A., concordo em que sejam fornecidos meus dados, nome, telefone, e-mail, para que eu receba propaganda ou divulgação dos seus produtos e informações. Eu não lembro agora se eu botei didático-pedagógicas ou didáticas, eu não lembro, porque eles também levam artigos científicos, o laboratório faz esse trabalho estatístico, fornece para o médico. Fiz uma coisa assim, não estou lembrando agora. Então, eu fiz algo exatamente especificando quais os dados e direcionei para o laboratório. Eu até fiz algo mais específico, talvez. Por enquanto, estou fazendo isso. Mas acho que daqui a pouco vai evoluir de alguma maneira para mais, ou até para simplificar. Agora, tem aqueles que já tinham, em alguns casos que já estão tramitando, o evento já tinham inscrições antes da lei entrar em vigor, ou mesmo elas já terem entrado em vigor, eles ainda não tinham se antenado e estavam pegando. Esses casos, o que eu fiz? A priori, estou pensando ainda, olha, separa esses que já tinham feito inscrições e não foi dada essa informação, ou nós vamos pegar essa autorização agora, a posteriori, ou simplesmente vamos retirar esses da mala direta que será fornecida ao laboratório. Eu estou pensando ainda.
Mas só para efeito didático aqui, tem muita gente aqui que deve ter essa dúvida, que está nos assistindo. Eu estou indo por esse caminho, por enquanto, nas sociedades. Acho que é um caminho operacional interessante. E, Alex, uma outra coisa importante é que nem tudo relacionado ao tratamento de dados, ele vai necessariamente desembocar numa indenização. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê o direito das partes de provocar o agente de tratamento de dados para dizer como é que está sendo feito o tratamento, se o tratamento está sendo seguro, se você tem para quem você está compartilhando esses dados. Então, qualquer pessoa, qualquer paciente hoje pode virar para um médico e falar o seguinte: olha só, o senhor tem vários dados meus, inclusive dados sensíveis. Gostaria de saber como é feito o tratamento. E a lei diz que esse médico, na condição de agente de tratamento de dados, ele tem um dever de informar para o seu paciente essas questões. Então, pode ser levado, por exemplo, para o judiciário, uma questão onde um paciente pediu e o médico não forneceu, por exemplo. Então, aí seria uma obrigação de prestar informações sobre o tratamento de dados. Além disso, o paciente também pode ter pode ter um interesse em que os seus dados não sejam divulgados ou sejam suprimidos ou sejam corrigidos se estão, de alguma forma, equivocados. E a lei também diz que a pessoa tem o direito de pedir isso. E imagina que o médico não corrige, não suprime, enfim, de alguma maneira. Imagina, por exemplo, um associado dessa associação aí, ela dá uma autorização para que seja compartilhado. Perfeito. Só que antes de ocorrer o compartilhamento, ela se arrepende. E aí comunica a associação: olha, eu pensei melhor, refleti, eu não quero que seja compartilhado. Se por acaso compartilhar, pode existir uma demanda para obrigar que esses dados fiquem suprimidos do cadastro para quem foi compartilhado. Então, a gente pode ter uma série de outros. É claro que a indenização é o aspecto mais vistoso dessa responsabilidade, mas existem outros tipos de obrigação que podem ser tuteladas, inclusive através do Poder Judiciário, quando não for possível resolver isso, digamos, amigavelmente, consensualmente. Né? Perfeito, não é só a indenização, portanto. Muito importante essa tua colocação. Eu quero fazer mais uma... Nós estamos com um tempinho ainda, razoável. Uma questão que está me preocupando também, de novo, quero ouvir a opinião dos dois aí também, do juiz e do defensor, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala claramente da solidariedade entre os agentes, né, tanto do encarregado quanto do controlador. Ela fala da solidariedade de responsabilidade. No caso concreto, tem me preocupado e também tenho recebido demandas. Outro dia fiz uma reunião virtual com uma clínica cliente nossa e foi muito engraçado. A clínica tem 4 sócios. Participaram 2 sócios dentro lá de uma sala e eu, para mim, estava falando só com eles. Aí eles estavam querendo saber sobre a lei, como é que eles devem fazer, o que eles têm que mudar, etc. Daqui a pouco eles pegaram o celular, viraram para eu ver. Depois eu entendi o porquê que eles fizeram isso. Viraram o celular, havia ali uns 4 ou 5 funcionários nas suas mesas. Olha, Alex, esse pessoal aqui, essas 5 pessoas aqui, aí brincou, fez a brincadeira, isso aqui está com a gente, é quase patrimônio da casa e tal. Eles, na verdade, manipulam todos os dados da nossa clientela. É uma clínica oftalmológica, inclusive. E é uma clínica muito antiga, ela tem muitos anos de estrada, 30 anos de existência, ou quase isso. Tem muitos clientes. Falou: Alex, eu preciso... primeiro, se um deles, aí brincou, pegou lá uma que ela talvez goste mais, não sei, pegou, se ela fulana aqui deixar vazar um dado aqui do meu paciente, eu já tinha explicado que era dado sensível, etc. E aí, eu vou ser responsabilizado como clínica, porque ela foi ela, eu já estou dando todas as coordenadas. Aí expliquei solidariedade e tal. Mas trazendo aqui para nós esse debate interessante, vocês acham, pela letra fria da lei, isso em tese, toda letra da lei é fria, em tese, ela é estática, a jurisprudência vem aí
sempre dando contornos, dando interpretações, às vezes, mais amplas. Mas vocês acham que, no caso específico, imagina uma clínica, ou até em outros setores, eu estou dando o exemplo da saúde, que é a minha área, mas pode ser em vários setores, empresas pequenas, empresas de médio ou pequeno porte. Eventualmente, essa solidariedade deve ser vista com um grande rigor, deve ser mitigado, porque os médicos muitas vezes vão ter todos os cuidados, e têm todos os cuidados em proteger os dados sensíveis do seu paciente, até porque não interessa ao médico que ele seja vazado e ele fique mal com o seu paciente, não interessa isso aí. E, eventualmente, o funcionário, não por má fé, mas por uma falha, aquilo vaza em algum nível. Vocês acham que essa solidariedade, doutor Álvaro, doutor Felipe, deve ser vista com muita rigidez? É caso a caso? O que vocês pensam? Alex, olha só, para a gente contextualizar esse tema, que é de extrema importância e muito interessante, eu acho que a gente tem que, primeiro, analisar a nova concepção da responsabilidade civil nos tempos atuais. Porque quando o Instituto da Responsabilidade Civil, na sua estrutura clássica, foi estudado pelos europeus e notadamente pelos franceses, havia sempre uma preocupação de você responsabilizar alguém que fosse efetivamente culpado por aquilo. Ora, não tardou muito para se verificar que essa solução jurídica não traduz justiça, porque em muitas situações, vítimas ficavam absolutamente sem qualquer tipo de reparação, porque não tinham como provar a culpa do agente ofensor. Basta você pegar num acidente de trabalho. Antes de se atribuir responsabilidade objetiva, o que acontecia? Mesmo em sede de acidente de trabalho, que foi inclusive o estopim para a jurisprudência europeia começar a criar a teoria do risco e tudo mais, o que acontecia? O sujeito ficava lá em razão de um acidente de trabalho incapacitado, não conseguia provar a culpa do patrão e ele ficava sem emprego, sem indenização. Então, o que eu estou querendo dizer com esse pequeno preâmbulo histórico a respeito da concepção? É que, antigamente, quando se falava em responsabilidade civil, o foco era o agente ofensor. Hoje, não. Hoje, e com maior razão, o foco é a pessoa da vítima, aquela que experimentou o dano, ok? Nessa linha de raciocínio, o que a gente tem? Todo o arcabouço jurídico, ele é construído em prol da vítima, ou seja, lhe oferecendo remédios jurídicos que visam ela objetivamente a receber a indenização a que faz jus em razão da lesão. A solidariedade aí, nesse contexto, entra como mais um, vamos dizer, remédio jurídico que tem como rácio, que tem como razão assegurar àquele que teve os seus dados mal tratados a possibilidade de efetivamente reparar, de efetivamente receber uma reparação por isso. Então, como no nosso ordenamento jurídico civilístico, a solidariedade só decorre da lei ou do contrato, e, no caso, nós estamos frente à típica solidariedade legal, aquela da lei, eu, sinceramente, não vejo como mitigar essa solidariedade. Perfeito. Não vejo. Então, esse é todo um fundamento que tem uma origem histórica e filosófica para a gente poder concluir que o que a sociedade moderna quer é justamente assegurar à vítima que seja reparada. E eu estou falando em qualquer nível, não estou falando só dos maus tratos ditados, não, estou falando em qualquer situação. E, contextualizando para o mau trato dos dados, que é o nosso tema, eu tenho que chegar à mesma conclusão. Uhum. Na minha opinião, não sei se o Felipe vai concordar ou não, mas, na minha opinião, não há muito como chegar a essa solidariedade, principalmente em razão da sua natureza, que é uma solidariedade legal. Só complementando o que o doutor Álvaro falou, pode avisar para esse médico que se essa moça, sem querer, vazar os dados, ele vai responder. Assim. Sim.
Falei isso para ela. Aí a única coisa que eu poderia dizer para esse médico é o seguinte: o artigo 43 da Lei Geral de Proteção dos Dados prevê algumas hipóteses de quebra de nexo de causalidade. Né? Então, por exemplo, se ficar demonstrado que aquela moça, de propósito, né, com o intuito de se vingar, ou enfim, com algum elemento específico, diferenciado, você ficar constatado que aquilo foi causado por um fator exclusivo, por uma responsabilidade exclusiva dela, aí sim ele pode tentar se desvencilhar dessa responsabilidade. Mas isso que o doutor Álvaro explicou está perfeitamente dentro dessa linha moderna do direito civil, de que você buscar fazer com que os danos sejam reparados, né? Com que as pessoas não tenham que arcar com os danos, né? Que isso está dentro de um princípio geral, que é o princípio da solidariedade, que é o princípio que é da essência, né, dos Estados modernos. Né? Inclusive, pegando até um gancho nisso, eu até tive a oportunidade de mandar para o doutor Alex, gostaria de mandar também para o doutor Álvaro, um artigo que eu escrevi sobre solidariedade digital. Muito bom. O que é solidariedade digital? É você espontaneamente compartilhar os seus dados para ajudar a sociedade, ajudar pesquisas científicas, ajudar o desenvolvimento da sociedade, enfim. Então, eu nesse artigo, eu comecei a analisar uma medida provisória, que depois acabou até virando lei, mas essa medida provisória, ela estabelecia a compulsoriedade do fornecimento de dados pessoais para enfrentamento da pandemia. E eu falei, olha, eu não sou contra isso. Né? Então, a própria Lei Geral de Proteção dos Dados excetua hipóteses onde o poder público pode acessar dados sem consentimento. Por exemplo, questões de saúde. Então, o poder público pode fazer isso. Mas seria interessante, né, isso talvez para um futuro, né, a gente desenvolver nas pessoas um sentimento de solidariedade. Elas saberem que aqueles dados que elas possuem a seu respeito ou por algum motivo, podem contribuir para uma sociedade melhor. Então, isso seria um desdobramento do princípio da solidariedade, a gente falar em solidariedade digital. Perfeito. Então, a lógica dessa questão da responsabilidade objetiva não é da responsabilidade solidária, não é punir, vamos sair punindo indistintamente. Não, é você criar na sociedade a consciência de responsabilidade. Se aquela moça, né, que o médico mostrou, ela não está preparada para lidar com dados, ele tem que ter ciência de que ele vai responder por isso. Então, a partir do momento... Então, o objetivo da responsabilidade solidária é exatamente criar essa consciência do papel que cada um de nós temos de mitigar os danos que as nossas atividades possam eventualmente causar. Não, mas... Sem dúvida, Felipe, eu acho que você concluiu de uma maneira absolutamente certeira, né, nesses aspectos, porque a solidariedade, efetivamente, e quando você fala na solidariedade, a solidariedade digital, a divulgação dos dados e tudo mais, é algo imprescindível para o nosso processo civilizatório, né? Para que a gente possa efetivamente criar um verdadeiro Estado de direito democrático e tudo mais. E mesmo o poder público, às vezes de forma compulsória, você pode perceber aí que quando ele o faz, ou pelo menos segundo o ordenamento jurídico vigente, quando ele o faz é porque existe um interesse público prevalecente. Então, no campo do direito médico, por exemplo, todos os dados do seu paciente são sigilosos, à exceção daqueles que são de notificação compulsória. Amém. Por quê? Porque nestas hipóteses, Covid, para a gente pegar agora na pandemia, nessas hipóteses existe um interesse público prevalecente e, efetivamente, aquele dado até mesmo independe do consentimento, porque se vê obrigado a fazer a notificação a respeito daquela doença, ou seja, todo aquele sigilo médico que já pré-existia essa lei, eu acho que isso é importante também ressaltar, né? O sigilo médico não veio com essa lei de proteção de dados, ela já é pré-existente isso, então se abrem exceções a esse sigilo quando houver necessidade de se impor a prevalência do interesse público. Concorda, Alex? Concordo. Aliás, eu quero, sim, eu concordo integralmente. Doutor, você vê, Felipe, doutor Álvaro, em 3 minutos, deu uma aula de responsabilidade civil.
né? Eu ficaria aqui horas. Mas veja, eu concordo integralmente com a visão do doutor Álvaro, concordo com a visão do doutor Felipe. Claro que, como advogado, num caso concreto, eu vou, obviamente, tentar convencer o doutor Álvaro, né, e o tribunal, dependendo do caso concreto. Porque o Felipe já te deu o caminho das pedras. Você vai me convencer quebrando o nexo de causalidade. Quebrando o nexo causal. Mas, assim, é claro que eu concordo academicamente falando, e vou dizer mais, além da questão da responsabilidade solidária e da própria responsabilidade objetiva, eu tenho mais um ingrediente que é o principal que nós começamos a falar, né? O doutor Álvaro trouxe isso e depois você complementou logo no início da nossa reunião, que é o artigo 1º da lei, que é a questão da equiparação da proteção de dados a um direito fundamental, não é? Isso por si só já faz com que se tenha uma margem muito pequena, ou quase zero, ou zero, de se mitigar essa solidariedade. Mas só para não deixar claro, a veia do advogado, por exemplo, nunca tive casos ainda de LGPD, mas antes da LGPD, eu já tive casos do paciente ingressar com ação contra a clínica porque o parente foi lá pegar um prontuário, chorou, se emocionou para o funcionário, não foi para o médico, a secretária se penalizou, paciente de longa data da médica, ela forneceu. E o paciente, com toda a razão, falou, você não tinha autorização para dar para o meu parente, eu não autorizei, eu não sou interditado. Mas veja, a minha veia do advogado. Eu, num caso desse, à luz da LGPD, eu tentaria, obviamente, convencer o juiz, o tribunal, de pelo menos mitigar essa solidariedade, porque dentro desse quadro. Claro, é uma tarefa hercúlea, sem dúvida alguma. Sim, mas independentemente da lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Civil também já previa a responsabilidade em hipóteses, mas sob uma outra perspectiva, que é a responsabilidade por fato de outrem, né? Que, afinal de contas, essa funcionária que divulgou, ela estava subordinada ao médico, seja empregado ao médico, aí nós vamos à responsabilidade do patrão pelo ato do seu empregado. Exatamente. Mas tudo nessa perspectiva de que, efetivamente, a nossa dignidade, e no contexto dela, os atributos da dignidade, é o seu nome, os seus dados, como o próprio artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados vem afirmar, esses dados agora já são legalmente reconhecidos como aspectos dos direitos da personalidade, né? Exatamente. É um direito fundamental. Então, evidentemente, que a recomendação que se tem no trato dos dados, notadamente médicos, que são considerados sensíveis, é para que efetivamente se redobre a atenção. Não é que não se exigir atenção, porque é o que eu estou querendo dizer. Nós tínhamos soluções para isso também, mas sob outras perspectivas. Agora, pode ser até que essa lei veio assim, facilitar, né, o trabalho. Mas que a necessidade de proteção dos dados se impõe, porque esses dados nada mais são do que aspectos do direito à personalidade, que são o quê? Os atributos da dignidade humana. E a gente vive numa sociedade, e é incrível, porque como a sociedade hoje é uma sociedade digital, uma sociedade tecnológica, eu acho bom quando o legislador vem em busca de resgatar a individualidade, senão a gente vai virar número. É uma sociedade de massa. Então, essas coisas têm que ser efetivamente divulgadas e explicadas, porque, às vezes, uma lei como essa, como o doutor Felipe estava falando nisso, até economicamente, não, calma, essa lei, na verdade, ela tem um objetivo maior, que é a proteção da própria individualidade, porque a gente não vire um X, né, um número, principalmente com esses avanços tecnológicos que tem, que hoje é incrível, não é, doutor Felipe? Eu quero ver um sapato. Então, eu começo a ver na internet sapato, o meu e-mail não demora 2 horas. Propaganda. De propaganda. É impressionante isso, é impressionante. E o cara teve acesso ao meu IP, né? Eu nem conheço muito bem o IP, mas ele teve a partir daí. Sim. Nunca mais vão esquecer do senhor que quer comprar sapato. Nunca mais. Doutor Felipe, Alex, fale. Só pegando um gancho aqui na fala do Dr. Álvaro, eu também venho, nesses últimos tempos,
defendendo, né, a aprovação da PEC número 17 de 2019, que é uma proposta de emenda constitucional que visa incluir expressamente a proteção de dados no artigo 5º da Constituição como um direito fundamental. Né? Então, é uma iniciativa muito interessante, muito importante, e vem na esteira da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu expressamente a proteção de dados como um direito fundamental. Eu acho que isso vai ser importante para servir como um norte, exatamente para balizar todas essas discussões que a gente está tendo, o fato de ter na Constituição expressamente a previsão como um direito e garantia fundamental da proteção de dados. E eu acho que realmente isso vai trazer mais segurança jurídica, embora eu reafirme meu posicionamento de que, tal como se encontra hoje, a proteção, essa proteção de dados está dentro do contexto dos direitos fundamentais, porque a gente consegue construir a interpretação pelo próprio espírito da Constituição, vamos assim dizer, ou da interpretação, mas, por óbvio, pode positivar isso, vamos assim dizer, quando a Constituição deixar isso claro, aí traz uma segurança jurídica que já depende da interpretação do julgador, né? Já é uma coisa que... Claro. Com certeza. E o senhor falou uma coisa, doutor Álvaro, a questão do nível civilizatório. Isso vai... A ideia maior é engrandecer, né, nosso campo ético da nossa sociedade. A gente não pode perder isso de vista. Doutor Felipe, eu vou me despedir aqui, já estamos com o nosso tempo, vou deixar passar a palavra depois do doutor Álvaro e deixar nosso convidado por último para fazer suas considerações finais e sua despedida. Quero lhe agradecer imensamente por ter aceito mais esse convite. Tenho certeza que o doutor Álvaro concordou comigo, eu conversei com ele, olha, esse convidado, o senhor vai ver, professor brilhante, um profissional que eu não conheço pessoalmente, mas já sou seu admirador de verdade. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, a todos que vão nos assistir. Obrigado realmente a todos. É um tema, a gente vai voltar nesse tema ainda outras vezes, porque ele é muito importante e ainda vai crescer muito. E nós, que somos da área do direito, sabemos que o direito ele está sempre em transformação, ele demora mais a acompanhar os fatos sociais. Claro, nós sabemos, o direito está sempre atrás dos fatos sociais, ele não consegue acompanhar na mesma velocidade, mas isso também a beleza do direito. Então, muito obrigado. Doutor Álvaro, por favor, suas considerações antes do nosso convidado falar. As minhas considerações finais são justamente para ressaltar a relevância do tema e parabenizar e agradecer ao nosso convidado, porque acho que foi uma excelente explanação, acho que foi um debate muito rico. O doutor Felipe nos proporcionou isso e trouxe com muita precisão, com muito acerto, os aspectos mais relevantes da lei. E só fica aqui mesmo os meus agradecimentos, né, por ter participado com a gente. E, Alex, acho uma boa ideia a gente dar continuidade a esse tema em outras oportunidades. Com certeza. E agradecendo a todos os que estão nos assistindo e desejando aí um bom final de ano, um ano novo mais tranquilo, né? Se Deus quiser. Né, com a vacina chegando e a gente... Se Deus quiser. Normalidade. E parabéns, então, Felipe, pelo neném, né? Parabéns, está chegando aí. Então, Felipe, reitero meus agradecimentos, tá bom? Obrigado. Olha, mais uma vez, eu gostaria de frisar como eu estou honrado por participar desse debate. Eu acho que a gente está cumprindo aqui uma função social muito importante, que é a função de divulgação de uma lei, né, que é um aspecto que também os operadores do direito deveriam ter essa consciência. Eu acho que a pandemia ajudou nisso. A gente vê muita gente que antes não expunha suas ideias, agora expondo de maneira mais aberta para colaborar, para acrescentar, para promover reflexão. Então, isso é um papel social relevantíssimo e, por isso, parabenizo os dois por essa iniciativa, essa Quintas com Lei. Eu achei ter um nome bem bacana, bem interessante. E dizer que eu estou à disposição, pedir para todos que estão nos assistindo para ter calma, não precisa de afobação, não precisa de correria, as coisas vão se acomodar, né? Eu mencionei com o doutor Alex, uma outra conversa que nós tivemos,
que a gente poderia ter um período da Lei Geral de Proteção de Dados de acomodação, né? Isso aconteceu na Europa. A Lei Geral de Proteção de Dados europeia entrou em vigor em agosto de 2016, mas as sanções e as responsabilidades só entraram em vigor 6 meses depois. Então, eles tiveram 6 meses para adequar, né? E eu estava lembrando que nós tivemos isso com o Código de Trânsito. Algumas das regras do Código de Trânsito brasileiro, quando o código for publicado, as sanções e as multas só entraram em vigor um tempo depois, exatamente para poder conscientizar as pessoas poderem se adequar àquelas novas regras. Felizmente ou infelizmente, a gente não teve isso com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa agora investir na proteção de dados para que essa proteção de dados seja uma coisa boa. Porque se for uma coisa boa, vai ser uma coisa boa para toda a sociedade. Um bom tratamento de dados, você pode falar assim, eu sou médico e eu estou me sentindo pressionado, cobrado pelo tratamento. Sim, você é médico, mas você também é fornecedor de dados. Então, você tem os dados do seu paciente, mas a sua empresa de cartão de crédito tem seus dados, a empresa onde você compra equipamentos tem seus dados. Então, você também é uma pessoa que está sendo protegida pela lei. Então, a boa proteção é boa para toda a sociedade, para melhorar as relações sociais. Então, tenha calma, tenha paciência, as coisas vão se assentar e eu tenho certeza, pelo menos essa é a minha expectativa, que a gente possa ter um ordenamento jurídico mais equilibrado e que possa proporcionar maior segurança jurídica para as nossas relações. Tá certo? E eu estou à disposição, sempre que for convocado, vou ter o maior prazer e maior honra de participar aqui. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Excelente artigo, Felipe, que agora o artigo que você me prometeu. Mando sim, pode deixar, já vou mandar. Fiquem com Deus, todos com Deus, boa noite a todos. Até a próxima. Um abraço, fica com Deus, gente. Obrigado.